Graça e paz, Igreja Metodista de Praia Grande, Pastor Israel falando aqui, tudo bem com vocês? Fui desafiado pelo Ministério da Comunicação para poder trazer uma breve reflexão para você. Eu quero ler o versículo de Hebreus, capítulo 10, verso de número 25. Hebreus 10, 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, verso 25. Hebreus 10, verso 25 é um versículo muito claro para cada um de nós. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, rapidamente sobre ele, porque nós estamos vendo que, de fato, nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, e que para aqueles que são sensíveis espiritualmente, isso mostra e relata para nós que são os últimos dias, ou seja, os dias em que o mundo está em caos, o mundo está em colapso, o mundo está em diversas crises. E esse é o dia, são os sinais da volta de Jesus. E uma exortação que o texto nos diz, ou admoestação, como o texto está nos dizendo, é que nós não devemos deixar de congregar. Veja bem, a nossa igreja, ela é uma igreja que ela funciona de forma presencial hoje e de forma online. Ou seja, nós precisamos entender que a igreja está se movendo de duas formas. E eu e você, como igreja, precisamos entender isso de uma maneira clara. Devido à pandemia, nós fomos ensinados e orientados e aprendemos a nos mover de forma virtual. Mas agora, desde o mês de setembro de 2020, desde o ano passado, nós fomos convidados a retornar novamente ao modelo presencial. Muitos ainda com medo, muitos ainda com receio, tiveram dificuldades para voltar ou ainda têm dificuldades para voltar. Mas eu quero dizer algo para você. Embora a internet também alcançou muitas pessoas que nós nunca vimos na vida, embora a internet fez a palavra da igreja, que é liberada na igreja, alcançar pessoas que nós não temos nem ideia que ela está alcançando, e a internet é uma ferramenta poderosa que nós aprendemos a usar para enviar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu estou aqui para dizer para você, não deixe de congregar presencialmente. Veja bem, existem duas características que o virtual não pode dar para nós, a tecnologia não pode dar para nós. Primeiro, porque a igreja ela é endógena, ela é de dentro para fora. Segundo, porque a igreja também ela emite sinergia, ou seja, existe algo que nós temos que viver como rebanho, nós temos que viver no calor humano. A igreja é contato físico, a igreja é abraço, a igreja é estar junto. Ora, sabemos que mesmo com essa pandemia existem exigências sanitárias a serem cumpridas. Não abraçar, ter um distanciamento entre as cadeiras, porém a igreja precisa estar reunida, a igreja precisa estar junta, a igreja precisa estar em comunhão, a igreja precisa estar em confraternização. Então eu quero lembrar você que desde setembro do ano de 2020, nós temos pessoas que têm se deslocado das suas casas para ser e viver um momento de comunhão nos nossos cultos 2 vezes por semana, de quinta-feira e de domingo. Então o que impede você, meu amado irmão, minha amada irmã, sendo que nós temos pessoas já congregando conosco, o que impede você é o medo, é o comodismo, o que impede você de estar conosco? Sabemos que a internet facilitou muitas coisas, mas ela não pode fazer com que eu e você deixemos de congregar, de estar juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de breve as nossas programações voltarão ao normal. Escola bíblica na igreja, escola de líderes, tudo o que precisamos fazer. Só que para isso acontecer nós precisamos que as pessoas estejam
no espaço físico da igreja. Para quê? Para viver essa forma endógena, para viver essa forma de sinergia. Então, a igreja é o lugar onde nós sentimos o ambiente, é o lugar onde vivemos o ambiente, é o lugar, mesmo que com máscara, nós olhamos os olhos, sentimos o calor humano, mesmo não abraçando, mas estando perto, sentimos a atmosfera. Então eu quero convidar você a sair da frieza do virtual, você que já vai ao mercado, você que já vai ao banco, você que já vai a lugares que as possibilidades de contaminação são muito maiores. Eu quero desafiar você a vir à igreja, onde nós temos tapete higienizante, álcool gel, distanciamento, máscara. Eu quero convidar você a vir à igreja, você que pode, você que quer. Para mim finalizar essa minha fala aqui, eu quero lembrar de um momento que os discípulos estavam com muito medo e trancados as 7 chaves dentro das suas casas. Logo quando Jesus morreu, eles pensavam que iam ser mortos também na sequência. Jesus ressuscitou, bateu na porta deles e ao entrar disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. O que Jesus está querendo dizer, meu irmão, minha irmã, simplesmente para os discípulos naquele momento, é o que Ele quer dizer para mim e para você também. Que a paz, o shalom de Deus seja conosco em meio às nossas guerras, em meio aos nossos medos, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos anseios. Que a paz seja comigo, que a paz seja com você. A palavra shalom significa paz em meio à guerra. Haja visto que os discípulos foram ensinados a isso. Porque quando Pedro e os discípulos estavam passando por uma tempestade, o barco deles estava quase virando. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Pedro podia ter orado pedindo: Senhor, acalme a tempestade, pare a tribulação, a turbulência. Mas ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de nós andarmos sobre as águas e não pedir para parar a tempestade. Talvez essa tempestade chamada pandemia não passe, mas eu quero convidar você a ter dar um passo de fé e a ter fé para andar sobre as águas em meio a essa tempestade. Porque se você for ficar olhando para os lados ou para a tempestade, com certeza você irá afundar, com certeza. Na nossa casa existe o conforto de assistirmos aos cultos virtuais, mas esse conforto também pode estar, de alguma forma, gerando em nós um cristianismo passivo. Então, se você entende, você que já se movimenta para diversos lugares no seu dia a dia, se você entende isso e essa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida, volte para casa. Volte a ser casa conosco, volte a ser família, volte a ser rebanho. Volte, é o tempo. Volte, paz seja convosco. Deus deixe.